Marcos 11, o versículo 27 e 28, né? O versículo 29 diz aqui: E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele. E lhe disseram: Com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus respondendo, disse-lhes: Também eu vos perguntarei uma coisa, e me responderei. Então eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Jesus, ele está sendo questionado, está sendo interrogado aqui, porque ele entrou no templo de Jerusalém, época de festa. Jesus estava lá celebrando a Páscoa também com os seus discípulos. E aqui diz que os sacerdotes, os principais sacerdotes, né, que eram na época, deixaram de ser religiosos para serem chefes, deixaram de ser religiosos para o cargo ser mais importante. E eles estão aqui, se juntaram, os sacerdotes se juntaram com os escribas e os anciões, né, anciãos, que eram aquelas pessoas, né, da autoridade, que tinha influência, que era bem sucedido, ou pessoas também de idade. E eles se aproximaram de Jesus questionando, né? Eles chegaram e começaram a perguntar a Jesus, né? E lhe disseram: Com que autoridades fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Porque Jesus, ele começou a trazer uma mensagem diferente. Ele começou a trazer uma mensagem, como está lá em Isaías, capítulo 1, que Deus não aceitava mais os cultos, Deus não aceitava mais as festas, Deus não aceitava mais o sacrifício. O profeta diz que o boi e o jumento conhecem seu possuidor, mas o meu povo não me conhece. Eles estavam aqui preocupados, né? Porque Jesus fez aquela reação no templo, falando a verdade e dizendo: vocês transformaram a casa de Deus em covil de ladrões. E eles se ofenderam, porque eram homens que deviam estar ali entendendo a Sagrada Escritura. Porque lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, até o versículo 22, Moisés, como profeta de Deus, ele profetizou algo, né? Muitos anos ele falou algo. Ele falou, até podemos dizer, até a respeito de Jesus. E ele diz aqui, em Deuteronômio capítulo 18, né? Ele fala aqui, ele relata, né? Ele diz que Deus, né, levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Então Jesus, ele poderia usar esse texto aqui. Jesus, ele poderia estar questionando os líderes religiosos, os sacerdotes, dizendo assim: vocês estão numa posição que é para abençoar o povo, mas vocês estão tirando vantagem. Jesus, ele poderia questionar também muitas coisas, como eles estavam questionando. Eles não estavam preocupados se a palavra estava sendo anunciada. Eles estavam preocupados que Jesus, naquele momento ali, Jesus atrapalhou tudo ali. Jesus desorganizou tudo. É como ele se dissesse assim: Jesus veio aqui e quebrou o ambiente do culto. Mas aí Jesus também, ele diz, no versículo 29 de Marcos 11, mas Jesus respondendo, disse-lhe: Também eu vos perguntarei uma coisa, respondei-me. Então eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Jesus está diante de homens, né, que era para estar ali zelando, era para quando Jesus chegasse em Jerusalém, porque Jesus é o prometido. Mas eles não aceitaram Jesus entrando em um jumentinho. Eles não aceitaram a multidão apoiando Jesus. Eles se revoltaram com a cena, quando as crianças, as pessoas, Hosana, que vem bendito em nome de Jesus, eles acharam ruim, porque
Porque Jesus ele veio com uma palavra de transformação, uma grande mudança. E aqui eles estavam incomodados com Jesus. Porque, primeiro, as pessoas não estavam mais indo ouvir esses homens. Porque eles eram religiosos. É o que o profeta Isaías diz, é o que Mateus também diz. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A sua doutrina, os seus costumes não passam de preceito de homens. Jesus ele falou a verdade. Quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a ouvir a Bíblia, quando você começa a refletir na Bíblia, né, ela vai transformar você. Você não vai questionar Jesus. Você vai dizer, Senhor Jesus, eu quero te seguir. Me ajude, me dê força. Eu quero te seguir em todos os momentos. Eu não quero questionar como esses homens não. Então pense bem. Você realmente está disposto a seguir a Cristo?